bom dia, amada família do Senhor. Que a graça do Senhor possa compungir o seu coração, direcionar as suas decisões e estabelecer os seus passos, porque é assim que nós nos tornamos vencedores. Sabe o que é ser um vencedor? Aquele que vence dores, que vence as suas limitações e permite que a graça de Deus venha reconstruir o seu caráter, a sua identidade em Cristo Jesus. No dia de hoje nós vamos iniciar um novo tema com o pastor Evaldo Coelho aqui no nosso quadro Palavra Rema e realmente pode ter certeza que esse tema vai mexer muito com as nossas estruturas, porque nesses últimos dias nós temos que detectar, ter discernimento e entendimento para entender as coisas que estão acontecendo, para que não venhamos a ser levados por ventos de doutrina e perder a nossa salvação e botar muitos junto a nós a perderem aquilo pelo qual Jesus morreu na cruz do Calvário. Então abra o seu coração, pegue o seu caderno, a sua Bíblia, mas principalmente que seu entendimento seja aberto para aquilo que Deus tem a ministrar sobre as nossas vidas nessas próximas quartas-feiras. Nós vamos ter algumas quartas-feiras sobre este tema. Eu quero deixar para você os nossos canais de comunicação. O nosso e-mail, devocionalintimidade@tvmca.com.br. E também temos duas páginas no facebook.com/Programa Devocional Intimidade e também a nossa página de frases, o Frases Devocional Intimidade. Meu querido, Deus tem grandes coisas para revelar a mim e a você. Abra o seu coração, esse é o Palavra Rema. Seja bem-vindo ao nosso quadro Palavra Rema de hoje. Já pegou sua Bíblia, seu caderno? Então vamos estudar a Palavra de Deus. Tem prazer maior do que estudar a Palavra de Deus, pastor Evaldo? A Palavra de Deus é pão para a fome do faminto. E a pessoa que tem fome de Deus, ele não se sacia. Ele se alimenta algumas vezes por dia e sempre quer mais. Por isso que às vezes a gente tem algum desprazer de estar em algumas reuniões onde o pão não está na mesa. E o pão precisa estar na mesa para que a gente possa, então, se alimentar da palavra de Deus. Naquele dia, Satanás disse para Jesus: se você é o Filho de Deus, estás no ministério de popularidade, para que você vai jejuar? Você pode fazer logo uma demonstração de poder, pede que essas pedras se transformem em pão e você já terá um sucesso visível, vai haver um grande clamor, as pessoas vão reconhecer que você tem algo celestial. E ele disse: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A nossa vida, ela é alimentada pela palavra. Quem não se alimenta da palavra não tem vida em si mesmo. Então, a palavra de Deus é a fonte inesgotável de alimento para a nossa vida espiritual. Glória a Deus. E aqui no quadro Palavra Rema, o Senhor tem nos dado direções tremendas. Esse assunto que nós vamos estudar realmente é um assunto muito cabível, principalmente para o tempo em que nós estamos vivendo, para os dias. É muito claro que nós estamos vivendo os últimos dias da igreja, dias difíceis, dias de muito engano, de muito engodo, mas na palavra de Deus nós encontramos o quê? Nós encontramos a luz da revelação, para que nós não venhamos a trocar por um prato de lentilhas aquilo que Deus tem colocado na nossa vida. Então, nosso estudo nessas próximas semanas, ele vai se basear na Epístola de Judas. Nós vamos estudar alguns versículos. Hoje nós vamos estudar o versículo 12, porque ela tem, um capítulo. Então nós vamos estudar o versículo 12. E o nosso tema então é: estes são os dissimuladores. Esse é o tema que nós vamos começar a estudar hoje com o pastor Evaldo Coelho aqui no nosso Palavra Rema. Pastor, então nós vamos, porque essa palavra dissimuladores é uma palavra muito forte, né? O que é, até antes de eu ler o versículo, o que é um dissimulador, um dissimulado? Um dissimulador é uma pessoa que tem aparência de, mas não é. Um lobo em pele de cordeiro é um dissimulador. Ele tem uma aparência de caridade. Ele tem uma aparência de santidade. Assim também será o papel do anticristo. Ele fala como um cordeiro, mas ele gospe fogo pela boca porque ele é dragão. Então, ele tem uma voz carregada de uma falsa santidade, de uma falsa espiritualidade, mas quando ele toma decisões, ele mata, ele rouba e ele destrói. Então, ele tem as características
de Satanás, mas está encoberta. Então é um assunto muito tremendo, é um assunto que precisa ter muita coragem para falar, porque vai chocar pessoas. Um outro dia eu vi um estudo sobre isso e falei assim, se um dia eu tivesse condições de ensinar sobre o assunto, creio que era de muita valia. E agora na Casa do Profeta nós discorremos e fizemos uma apostila sobre a Epístola Universal de São Judas e vimos a riqueza que tínhamos, já tínhamos uma noção, e agora então temos ousadia de falar, porque precisa ser ousado para falar sobre a Epístola de Judas. Principalmente porque a palavra de Deus, ela desmascara todo e qualquer engano, né? A palavra de Deus, por isso que é importante nós termos um tempo diário de você estudar a palavra de Deus. Ela é o seu manual de funcionamento pessoal, ela é aquilo que revela para o seu coração. Então nós vamos abrir então as nossas Bíblias na Epístola de Judas, capítulo 1, e nós vamos ler o versículo 12. E aqui vários detalhes nós vamos discorrer do que é um dissimulador. O que o Espírito Santo está trazendo para nós através desse estudo? O Senhor quer clarear a nossa mente. O Senhor quer nos mostrar os lobos em pele de cordeiro. Mas Mônica, pastor Evaldo, por que eu preciso reconhecer? Disso depende a nossa sobrevivência espiritual. E a nossa salvação. E a nossa salvação daqueles que nos cercam. Porque automaticamente, aquilo que eu falei no início do programa, tudo aquilo que eu fizer automaticamente, não estou fazendo só para mim, porque existe várias pessoas que eu vou ganhar para Jesus, eu não preciso ir muito longe, a minha própria família, né? Eles são testemunhas daquilo que eu vivo e automaticamente vão comer daquilo que eu como. Por isso que eu acho que é tão importante essa revelação, esse desnudar que a palavra de Deus traz para nós. E nós vamos ler então o versículo 12, né, pastor? Eu queria que você lesse só até a primeira vírgula para nós explicarmos isso aqui, porque o assunto é longo. Versículo 12, só até a primeira vírgula para nós logo então, comentarmos com a nossa audiência. Tá. Então, versículo 12, então, de Judas, a palavra nos diz assim, ó: essas pessoas participam de vossas reuniões e celebrações fraternais. Continua? Até aqui. E a minha versão diz assim, estes são manchas. Mas a raiz da palavra diz assim, que ela é uma rocha submersa. Então, a Bíblia está dizendo assim, querido telespectador, existe um povo que está no nosso meio, que está dissimulando. Ele pode ser um homem ímpio, tipo membro, e ele pode ser um falso mestre, tipo pastor, evangelista, presbítero, apóstolo. Ele está conosco, mas ele é uma rocha submersa. O que é uma rocha submersa? Se você conhece um pouquinho de navegação, a rocha que ela está acima da superfície, ela é notada facilmente. Mas a rocha que está abaixo da superfície não se nota. E por que diz que ela é uma mancha? Ela pode ser notada, se ela não for profunda, do alto. Se você subir no costão, no monte, você vê as rochas submersas. Eu recebi uma graça de Deus incrível agora aqui. Quando você sobe num lugar mais alto, você consegue ver a rocha submersa, porque ela tem um lençol de água por cima. Ele é um dissimulador. Você não consegue ver se você não subir no monte da oração. Só os pastores que têm discernimento é que vão poder detectar uma rocha submersa, porque ela só é vista do monte. Quando uma pessoa passa com motor de popa, ou quando ele passa com um barco motor de centro, a hélice dá na rocha e há um acidente. São pessoas que a qualquer momento podem acidentar alguém. E esta palavra mancha, nas nossas festas de caridade, a igreja é uma festa de amor. É um banquete de amor. E quando um dissimulador está no nosso meio, Mônica, ele começa a criar acidentes, começa a impactar. E, na verdade, isso ele não vem de uma forma ostensiva. Ele começa a vir de pequenos bocados, ele está escondido, rocha submersa, ela está escondida. Ele não se manifesta, ele não sai para fora. Ele tem uma estratégia tremenda. Então, quando falou de mancha, eu me lembrei de algo tremendo. Uma noiva, ela está de branco, ela é notada pelo branco das suas vestes. Mas se ela manchar com um pouquinho de vinho, o vestido branco, que é o todo, vai desaparecer e vai aparecer apenas a mancha. Quando existe uma rocha submersa no meio da congregação, vai acabar aparecendo só a rocha submersa depois. Ela começa a se manifestar aos poucos. Quando você vê, quando você detectar,
Todo mundo não olha mais o branco do vestido da noiva, mas sim para a mancha. A Bíblia diz que eles se banqueteiam conosco, eles estão no culto, eles levantam a mão, eles simulam que falam língua estranha, eles simulam que eles estão adorando, eles simulam que fazem parte do culto, mas são rochas submersas, são manchas nas nossas festas de caridade. Veja que sabedoria que precisa ter a liderança de um ministério para poder tirar com uma pílula aquela parte que vai trazer um grande prejuízo. A Bíblia diz que é para deixar crescer o joio no meio do trigo. Porque se você arrancar o joio, você arranca o trigo. Pode arrancar juntamente o trigo também, o trigo. Né? Mas aqui é mais grave do que o joio, porque ele é uma mancha nas nossas festas de amor. O problema do joio no meio do trigo é que ele nunca se salva. Ele nunca se enche, ele nunca se converte, nunca ele tem o seu nome escrito no livro da vida. Mas aqui ele se mostra como o joio também, ele tem a aparência de que está cheio, mas ele está vazio. Nesse caso aqui, era bom que ele fosse extraído, porque eles são dissimuladores e eles vão acabar matando o rebanho aos poucos. Imagine um pastor que tem um lobo vestido de ovelha que vai acidentando o rebanho, que vai matando o rebanho. Então, no decorrer dessas mensagens, através de outros itens, nós vamos poder ter uma visão clara do que é um dissimulador no meio da igreja. Então, até eu queria fechar esse bloco falando o quê? E me chamou muita atenção aquilo ali. Se você subir ao alto, e desde o começo do programa o Senhor está ministrando isso no nosso coração. Nós precisamos subir ao alto. É um tempo de longe. É um tempo de nós voltarmos profundamente à leitura da palavra, à oração, à busca, para que a gente possa enxergar de cima e não ser pego por esses dissimuladores, porque o Senhor verdadeiramente está voltando e está chegando a hora de nós visualizarmos aquilo que pode nos tirar do Senhor. Então são 30 segundinhos, não sai daí, porque Deus tem grandes coisas ainda para ministrar no nosso coração. A gente já volta.